Olá, boa noite. Sou Gilvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós estamos começando mais um Momento Bancário. E hoje nós vamos falar sobre o resultado da Conferência Estadual dos Bancários. A conferência que tirou as reivindicações, aprovou as reivindicações dos bancários de São Paulo, aqui do estado de São Paulo, para levar para a Conferência Nacional, que vai acontecer agora nesse final de semana. E para conversar sobre a conferência, a gente tem aqui Luiz César de Freitas, que é conhecido como Alemão. Alemão é o presidente da nossa federação, a FETEC CUT São Paulo. Boa noite, Alemão. Boa noite, Wândia. Boa noite a todos os internautas. É um prazer Obrigada estar aqui. Obrigada pela presença. E a gente tem também Eric Nilson, que é presidente do Sindicato dos Bancários do ABC. Um grande parceiro e um sindicato importante aqui no estado e no Brasil. Também faz parte do Comando Nacional. Boa noite, Eric. Obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite, Wândia, e boa noite a todos os internautas. Muito bem, então a gente vai conversar um pouco sobre como é que foi a conferência. Bom, a conferência tinha 336 delegados. Esses delegados são eleitos para ir para a conferência, ou seja, estão delegados, têm poderes que foram delegados por alguém. Por quem? Pelas assembleias de base. Aqui em São Paulo nós fizemos assembleia, tinha mais de 500 pessoas presentes nessa assembleia, dos vários bancos. E na Assembleia a gente aprovou a tese majoritária, ou seja, aqueles delegados, né, em grande maioria dos bancários que estavam na Assembleia, aprovaram um índice, aprovaram a regra para a PLR, aprovaram uma regra de estratégia de campanha, que era majoritária, né, nos bancários de São Paulo para ser levado para a Conferência Estadual. E aí, junto com os bancários do ABC, junto com os bancários de Limeira, junto com os bancários de Catanduva, né, Alemão? Sim. São quantos sindicatos, Alemão, aqui no estado? Quantos municípios representam esses sindicatos? São 14 sindicatos, aproximadamente 200 municípios. Então, tá vendo? É bem representativa a nossa conferência. A nossa conferência aconteceu no sábado, durante todo o dia, né? E a gente aprovou aí um índice de 5% de aumento real, mais a inflação, né? Que é 12,1% de reajuste. E vamos levar isso para a Conferência Nacional, que isso não está definido ainda, porque, obviamente, depende do resultado das conferências que aconteceram nos estados. Mas isso, né, Alemão, esse índice, e Eric também, depois eu queria que você comentasse como é que estão os bancários do ABC, esse índice que foi aprovado nessa conferência apareceu, né, como sendo o índice majoritário, resultado das consultas que a gente fez nos sindicatos, né? Sim, todos os sindicatos realizaram a consulta, os debates nos locais de trabalho e os bancários apontaram como sendo esse o índice que entende que é o melhor para essa campanha, no sentido de continuidade daquilo que vem sendo construído ao longo desses anos. Então, a resposta do bancário, o que ele apontou com reivindicação é 5% de aumento real mais a inflação. No ABC, Eric, como é que estão os bancários em relação ao índice? O ABC também não fugiu à regra. Na pesquisa também foi apontado, na maioria, pelos 12,1%, né, que seria a inflação com 5% de aumento real. Pelo que eu vi na pesquisa, inclusive, aqui de São Paulo, e inclusive na pesquisa geral, compilada pela FETEC, cerca de 60% dos bancários apontam este índice, né? Quem respondeu, né, a pesquisa aponta esse como sendo o índice. Porque tem muita gente que fala assim, não, a gente tinha que reivindicar mais, porque sempre vem metade, sempre vem menos. Se essa fosse uma regra, os metroviários aqui de São Paulo saíram com a reivindicação de, né, o primeiro índice, acho que foi em torno na casa dos 30%, depois eles foram numa outra assembleia, reduziram para 16%, numa outra assembleia reduziram para 12%, e eles fecharam o acordo com 8,5%, né? Se eu não me engano, acho que foi isso, 8,5% de acordo. Então, a gente disse que não, nós temos que bater firmes, porque há 10 anos a gente vem tendo aumento real e nós temos toda a condição de ter aumento real, né, Eric? Mais um ano seguido, porque é justo, né? Se a gente olhar o lucro dos bancos,
Por exemplo, os 6 maiores bancos, só nesse primeiro trimestre, eles já tiveram um lucro 15% maior do que no ano passado, no mesmo período do ano passado. Foram 13,6 bilhões de reais. Gente, bilhões de reais para 6 empresas. É muito dinheiro, né? Ô, Eric, que mais? Assim, a campanha não é só índice, né, Eric? Todos nós falamos muito isso. A campanha não é só o índice, tem um conjunto de reivindicações. Tem alguma coisa que você destaca aí, aprovado na conferência, que você destacaria? Sim, o combate ao assédio moral, né? Fim das metas abusivas. E no ABC também tem assédio moral. Os bancários também sofrem assédio moral. Sim, com certeza, isso a nível Brasil, né? No Brasil todo, o bancário é muito pressionado, né, para atingimento de metas, e isso vem adoecendo a categoria, né? A nossa categoria hoje, comprovado pelos números no INSS, é a categoria que tem o maior índice de doença mental, né? E doença mental. Doença mental. No ano passado foram mais de 18 mil bancários que pegaram afastamentos, e quase um quarto disso é por doença mental. Isso. O Alemão, o Eric estava falando aqui do assédio moral, né? Eu perguntei para ele sobre a história do assédio ser um problema. Se no ABC também tem assédio, claro que eu sei que tem, mas é importante a gente falar, porque às vezes o pessoal não tem noção, né? E essa é a forma, a gente costuma dizer isso, que tem que ter mudança na gestão dos bancos, né? Porque senão vai continuar adoecendo gente no Brasil inteiro. O assédio é uma forma de gestão, né, que os bancos utilizam para os bancários, para cobrar os bancários o atingimento das metas, né? E eu sei que você andou do estado inteiro conversando nas regionais da FETEC com os trabalhadores, com os bancários, com os sindicatos sobre a campanha. Queria que você falasse um pouquinho aí também dessa história do assédio, como é que está a pressão aí no interior. Ela é tão grande quando a gente vê aqui nas capitais. Sim, o trabalhador sofre o assédio e ele está muito ligado hoje às condições de trabalho, principalmente as metas, né? São abusivas e falta funcionário nas agências no interior? Nós encontramos agências bancárias com 2 funcionários e que tem que fechar na hora do almoço porque é um absurdo, ao ponto de fechar na hora do almoço porque não tem como ficar a agência aberta. Nossa, são 2 funcionários, são casos extremos que nós encontramos no interior do estado. Essa também é um problema a falta de funcionário, né, Eric? Também causa muito adoecimento, que vem a sobrecarga de trabalho. Como é que estão as agências no ABC? Sofrendo também com falta de funcionários. Nós temos os bancos públicos que vêm contratando, mas também, em contrapartida, abrindo mais agências. A Caixa Econômica Federal, né? É um exemplo. Né? Então, a falta de funcionários, tanto no privado como no público. Precisa de contratações urgentes e é um tema que nós vamos estar debatendo no Nacional. É uma reivindicação do Estado de São Paulo, mais contratações, né? Menos demissões, com certeza. Eu queria destacar aqui uma questão, porque como a gente fala que nossa campanha não é só índice, nós falamos aqui do índice, nós falamos aqui, o Eric colocou bem a questão do combate ao assédio moral e essas metas abusivas, a forma como as metas são estabelecidas, né? De cima para baixo, lateralmente, ninguém pode alterar, né? E um outro ponto que a gente também sempre coloca na campanha, e a gente aprovou isso na conferência estadual, é o piso da categoria, né, Alemão? Isso. Porque você vê a diferença salarial entre quem está no piso e quem está no topo da carreira, né? Por exemplo, os executivos de banco. Tem executivo que ganha 7 milhões de reais ao ano, vai ganhar, está na projeção desse ano. Sim. Do balanço, que vai pagar 7 milhões de reais para o executivo. Né? Tem banco que é 5, mas enfim, a diferença do piso da categoria para o salário do executivo ou do alto gestor do banco é enorme, né? Quem está no piso deve estar aí na casa dos 15, 18 mil reais. A diferença para 7 bilhões é muito grande. Ao ano, né? Ao ano. A diferença é muito forte, gritante. É preciso valorização do piso, é preciso melhorar o piso e, insistentemente, nós temos... o trabalhador tem apontado que esse é um item importante da minuta de reivindicação. É preciso que melhore o piso,
O piso pega grande parcela dos bancários, portanto, é uma reivindicação da grande maioria. E o que você acha disso, Eric? O ABC, o pessoal... Tem muitos bancários no piso? Tem também bancários no piso, mas Giovandia, nós, nesse tema, a gente vem avançando, mas ainda não é o suficiente, né? Quando a gente aumenta o piso, a gente também aumenta o salário do primeiro comissionado, né? Isso. Do caixa. Já atravessamos campanha que nós tivemos uma valorização maior do piso, né? Em detrimento de outros, mas mesmo assim ainda precisamos avançar. Né? Foi apontado que é um item importante também na pesquisa esse aumento. Né? Então, nós temos que levar como estratégia para a mesa de negociação a valorização do piso, sim. Bom, então, a gente está aqui falando sobre a Conferência Estadual dos Bancários e nós vamos fazer um pequeno intervalo e já a gente volta, inclusive para responder aqui a algumas perguntas dos bancários que os bancários enviaram para a gente. Até daqui a pouco. Estamos de volta aqui no Momento Bancário, falando sobre a Conferência Estadual dos Bancários, que aprovou a pauta dos bancários aqui do Estado de São Paulo para ser levada para a Conferência Nacional. Bom, nós tivemos a nossa conferência, aconteceu agora nesse sábado. Alemão, a conferência fez uma homenagem, aliás, uma homenagem muito merecida e muito bonita, e a gente desde já agradece. Queria que você falasse um pouquinho dessa homenagem. O ano passado nós perdemos um grande companheiro, foi presidente do Sindicato Bancário de São Paulo, Luiz Guxiquem, foi ministro do governo Lula, foi um dos responsáveis pela criação da FETEC, da CONTRAF, da CUT, do Partido dos Trabalhadores. Um homem que, para nós bancários, foi uma honra ter convivido, ter trabalhado com o Luiz Guxiquem. E não podia ser diferente, nós da FETEC homenageamos e convidamos a Beth, a esposa dele, a Neide, a irmã, a família, para que pudesse estar lá. E nós prestamos uma pequena homenagem, mas para um grande homem que fez um trabalho e deixou com certeza um legado para os trabalhadores desse país e para que o país hoje viva essa condição de melhoria que nós vivenciamos. O Guxiquem com certeza contribuiu muito, por isso é justa a homenagem e com certeza merecedora. O Guxiquem começou como cipeiro numa agência do Banespa, lutando ali para melhorar a condição de vida dos trabalhadores daquela agência, e depois a luta se ampliou, veio para o sindicato, foi presidente, foi cassado na época da ditadura, os sindicatos foram cassados, aliás já era 83, né? 83. O sindicato foi cassado. E mesmo assim, mesmo sendo cassado, foi preso, lutando pela democracia, para que nós vivêssemos numa democracia. E, enfim, tem toda uma história de vida lutando pela democracia, lutando por esse país e para que nós vivêssemos num país melhor, né? E nós vamos dar continuidade a essa luta, com certeza, a luta do Luiz Guxiquem. Obrigada, Alemão, pela homenagem, né? E eu queria perguntar aqui para o Eric, assim, além dessas questões que nós falamos aqui no primeiro bloco, né, o índice de 12,1% que foi aprovado na conferência, que é 5% de aumento real, além, né, do combate ao assédio, né, por mais empregos também, que é o fim da sobrecarga de trabalho, o que mais que você destaca, Eric, da nossa conferência? A PLR, não? Sim, importantíssimo. Importantíssimo. Os bancários estão já, antes de começar a campanha, já querem saber da PLR. Isso. Bom, nós vamos nos moldes
de 3 salários, né? Nossa reivindicação 3 salários, mais um fixo de 2.925. Exatamente. E 6.225. Desculpa, obrigado, Alemão. Parcela fixa 6.225. Então, essa é a PLR reivindicada. Claro, tem outros bancários na conferência defenderam outras propostas. E sempre aparece, né? Sempre aparece. Aparece na nacional, aparece na estadual. É justo que se debata, que se discuta e, aliás, como aconteceu na conferência, bastante democrática, né? As propostas apareceram, todo mundo teve tempo e espaço para fazer as defesas e a gente votou e venceu obviamente a proposta que agradou a maioria, né? Que representava aí a vontade da maioria. Que está refletido, inclusive, na consulta que a gente fez. Né? A consulta reflete isso. Quase 16 mil bancários, né, Alemão? 16 mil bancários do Estado responderam. Então, Giovana, acho que nós não temos ainda um modelo ideal, né? Uma vez que você citou os lucros dos bancos, né? Um lucro altíssimo, mas nós estamos perseguindo aí uma forma melhor, né? dessa participação, dessa distribuição desses lucros para os bancários, né? A gente sabe que ainda não é o ideal, mas estamos perseguindo ainda um modelo, com certeza, mais justo. Tem as perguntas. 2 perguntas falam do emprego, né? Eu acho que os bancários estão preocupados com a manutenção desse emprego, com a manutenção do nível de emprego. Também está na nossa pauta de reivindicação. Também foi aprovado, né? Eles perguntam sobre isso. Está aprovado na nossa pauta de reivindicação. É uma reivindicação importantíssima, né, gente? Os bancos privados estão eliminando postos de trabalho. A gente viu aí no primeiro balanço que a gente tem do ano 2014 já, mais de 4 mil postos de trabalho eliminados, né? Uma preocupação muito grande. No Santander tem uma luta, né? A gente fez toda uma luta nesse primeiro semestre. E que esta luta tem que estar muito forte na campanha salarial, tanto para ampliar o número de empregados e também para garantir o emprego desses trabalhadores, não é mesmo? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Uma outra questão com relação ao emprego entra também a rotatividade, né? Pelos números apresentados, a consulta dos bancários, a grande parcela de trabalhadores tem até 10 anos de banco. Então, é uma rotatividade e tem uma relação muito forte com o salário. E o desemprego é muito grande. Os dados aí, mais de 18 mil desde 2012, 18.400 demissões, ou seja, os bancos cortaram. O Alemão está falando uma coisa que é importante, assim. Eliminar postos de trabalho é uma coisa que os bancos também estão fazendo, os bancos privados. Isso. E os bancos, além de eliminar, eles demitem e contratam. É a chamada rotatividade. É quando a demissão é reposta, quando tem reposição daquela vaga. É quando não tem eliminação de posto de trabalho. Quer dizer, eles demitem e a pessoa que sai com um salário, já está, né, às vezes já avançou na carreira, está com um salário maior, e ele entra... a vaga que repõe aquele salário, ele entra pelo piso. Claro, outra pessoa sobe, mas não chega no mesmo nível salarial que aquele que saiu. Portanto, o banco economiza com essa rotatividade, que é uma política absurda, né? Você vê, você está... nunca antes na história desse país teve um índice de desemprego tão baixo e, ao mesmo tempo, uma rotatividade. Você pega a rotatividade do setor bancário que não tem cabimento nenhum, porque tem um lucro tão alto. E é outro ponto que nós vamos trabalhar muito na nossa campanha salarial para ter isso que os bancários estão falando aqui na pergunta, garantir o nível de emprego, garantir o emprego desses trabalhadores. E aí tem um bancário do BB que manda, ou a bancária, né, não se identifica, diz que gostaria de sugerir aqui para a campanha comissão de venda de produtos de acordo com comissão de venda de produtos de acordo com as necessidades de metas do banco. Está falando remuneração por esses produtos. A gente já tem, inclusive, na minuta proposta nesse sentido, embora a gente tenha a nossa resistência a fazer isso de forma individual, porque o que acontece? Aí aqui a pressão, aí é que a cobrança aumenta, né? Onde tem essas metas individuais colocadas assim. Então, a gente tem que fazer de forma que não aumente, obviamente tem que aumentar a remuneração do trabalhador, é isso que certamente a pessoa quer,
né? Sem aumentar a pressão do trabalhador, né, Eric? Porque senão vai virar um inferno a vida do bancário, que já não é fácil. Já não é fácil. Aí ela também está falando o seguinte, CACI para todos, né? E olha, essa é uma reivindicação importantíssima. Estou muito preocupado com o plano de saúde, os bancários da nossa Caixa tiveram um aumento agora no plano de saúde, né? Que é uma coisa feita de forma unilateral, né? Foi conversado conosco, nós até mandamos carta para o Economos para questionar essa mudança, e nós defendemos sim, com certeza, CACI e Previ para todos. E aí a Luísa também fala o seguinte, ela está falando do plano de saúde após o desligamento da empresa, nas mesmas condições. Eu não sei se ela está falando de aposentado. Sobre o aposentado, nós temos uma preocupação muito grande, porque quando a pessoa sai, que ela realmente está com mais idade, o plano de saúde fica muito caro, que é o que está acontecendo com o pessoal do Economos, né? Sim. O plano de saúde fica muito caro e, né, muitas vezes inviabiliza que a pessoa com a aposentadoria continue. dela simplesmente pague um plano de saúde. É um problema. Há muitos casos que estão... essa é uma reivindicação justa que... E os bancos têm como atender, há como resolver, né? A lucratividade permite isso. Então, é pertinente que se insista nessa reivindicação, que a gente avance para tentar resolver. Como você disse, é nos momentos que a pessoa mais vai utilizar o plano de saúde, ela passa para essa pessoa que está se desligando por aposentadoria, ela passa uma vida inteira nativa, né, trabalhando. Quando ela chega mais na aposentadoria, é que aí o plano fica mais caro. Mas é a realidade dos planos de saúde. E na sua maioria funciona... É assim, não é que funciona, é a regra, né? É a tabela pela idade aí que encarece. Que é um Eric, problema. nessa campanha, você tem algo mais a destacar? Coisas que os bancários do ABC têm falado? O que você acha que é importante a gente trabalhar? Olha, mas eu acho que é mais em estratégia, né? Os bancários, eles estão preocupados que a gente faça uma campanha curta. Né? E aparece que a gente atinja sem greve. Os bancários querem uma campanha sem greve, né? Sem greve. Né? Uma campanha sem greve. Então, nós precisamos de uma mobilização muito grande. Acho que nós precisamos aí atingir, passar para nossas bases, né, os sindicatos de todo o Brasil aí, que os bancários têm que participar dessa campanha, né? Uma campanha que seja curta e com bons resultados, tem que ter a participação do bancário. Claro, desde a primeira assembleia. Desde a primeira assembleia até o fechamento, né? Com a presença. Atividade que o sindicato chame. Todas as atividades, né? Leiam as matérias, acompanhem todo o material informativo do seu sindicato e participem. Participem, porque isso mobiliza e mexe na mesa, mexe nos números. Claro, o bancário tem que entender que a campanha não é feita só pelo sindicato, ela é feita por todos que participam das atividades que o sindicato chama, das assembleias, né, da própria greve, quando ela acontece. Porque se a gente não estiver junto com o sindicato, não tiver o bancário lá participando, com certeza a nossa campanha não vai ter o efeito que teria se tivesse todo mundo em uma participação grande, né? Alemão, e você, o que destaca aí da conferência, do que foi aprovado, ou da própria estratégia de campanha, se você quiser? Eu queria ressaltar aqui, desde as consultas, desde as visitas que fizemos aos sindicatos, e no diálogo com o resultado dessas conversas, né, e na consulta aprovou isso, trouxe uma preocupação muito grande do bancário, da bancária, do trabalhador, com temas mais gerais da classe trabalhadora, como a reforma política, a democratização dos meios de comunicação, né, a questão da terceirização, a precarização. Foram temas que nós debatemos por indicação dos trabalhadores. Os trabalhadores têm uma preocupação muito forte com isso hoje. É importante que nós, no momento em que vivemos, né, na conjuntura de 2014, né, nós temos que conduzir a categoria bancária
com muita unidade, e isso a nossa conferência aprovou por indicação dos delegados que trouxeram das suas bases, né, reforçando a nossa tese, nossa estratégia de campanha unificada e objetivando construir renovação da nossa CCT e um bom acordo esse ano 2014, um ano muito importante para a classe trabalhadora, haja visto na consulta maciçamente aí 90% dos bancários e bancárias aprovam. Acho importante, muito importante que se faça a reforma política, a reforma do sistema financeiro, são temas importantes que eu penso que há uma sintonia muito fina. Eu tenho dito isso e tenho sentido há esses anos fazendo parte do Comando Nacional, quando a gente vê o processo de mobilização, ou seja, há uma sintonia entre o trabalhador e a mesa de negociação. Isso faz com que a nossa campanha unida tenha avançado. E aí, eu penso que em 2014, mais uma vez, nós vamos estar dialogando com a sociedade, dialogando com os patrões, dialogando com o governo, dialogando principalmente em nome dos bancários para construir um bom acordo. É verdade, Alemão, você lembrou bem. São temas que, para as pessoas que olham no primeiro momento, podem pensar, o que tem a ver a campanha nacional dos bancários discutir democratização da comunicação, reforma política? Tem tudo a ver, gente. Tudo, né, Eric? Tudo, porque, veja, nós fazemos... para nós nos comunicarmos com o cliente, com a população sobre a campanha, você tem que ter espaço. Sim. Né? E na mídia tradicional você não tem espaço, é muito difícil você ter espaço. Outro dia nós fomos fazer uma campanha, nem canso de dizer, para denunciar as demissões do Santander, e teve uma rádio que se recusou a veicular e a gente ia pagar, o sindicato ia pagar, né, a matéria. E eles se recusaram simplesmente porque estavam falando mal de banco. E aí, veja, os bancos gastaram em 2013 3,6 bilhões de reais. Os 6 maiores bancos gastaram 3,6 bilhões, né? 3 bilhões e 600 milhões de reais, né, em propaganda, né? Para esses meios de comunicação, entendeu? Para falar bem de banco, entendeu? O banco vai lá, né? Se está gastando tanto dinheiro para falar bem de banco, é porque a imagem de banco sempre, nós sabemos todos que sempre foi muito ruim. Muito ruim. E é ruim exatamente por isso, porque taxas de juros altas, tarifas altíssimas, né? Uma exploração grande dos clientes e dos funcionários. E tem que gastar muito dinheiro para fazer propaganda para tentar melhorar a imagem. Agora, nós não podemos aceitar responsabilidade social só na propaganda, não dá, né? Tem que ter na prática. E na prática é baixar as taxas de juros, ajudar a economia a crescer, né? Tratar melhor os funcionários, acabar com o adoecimento da categoria, pagar melhores salários, né? E esse dinheiro todo aqui podia ser investido nas pessoas, né? Nos trabalhadores. Nos trabalhadores. Né? Então, nós esperamos 14º salário, uma reivindicação que eu queria destacar como uma reivindicação importante da categoria, está aprovada na nossa pauta aqui no Estado de São Paulo. Estava aprovado na pauta do ano passado, nós vamos levar para a Conferência Nacional novamente esse ano. E acho que a gente tem que fazer uma mobilização grande para conquistar, né? E a gente vai agora, chegando ao final da nosso MB, Momento Bancário, encerrando aqui nossa conversa com o Alemão, que é presidente da FETEC, e com o Eric, que é presidente do Sindicato dos Bancários do ABC. E ambos aqui fazemos parte do Comando Nacional dos Bancários, que vai começar um processo de negociação logo, logo, e nesse final de semana a gente aprova a nossa pauta de reivindicação geral. Gente, obrigada pela presença, e para vocês também que nos assistiram, muito obrigado pela presença, e acompanhem a campanha e participem, porque só assim nós vamos ter mais um ano de campanha nacional dos bancários com sucesso, com reivindicação, com conquistas. Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário.